Ok, então continuando com a nossa aula de função, aqui eu fiz uma função simples, ok? Vamos fazer uma função simples, global, variável global e local. Aqui eu vou colocar aqui um eco br para fazer uma outra função agora, que é uma das funções mais utilizadas e que vocês mais vão fazer durante o processo de vocês de programação em PHP, que é a função com passagem de parâmetro. Então a função, a criação é sempre a mesma, não vai mudar, ok? Vamos fazer uma função aqui, vamos dizer de somar também, soma, só que ali em cima já tem o somar, né? Vamos colocar aqui adicão, né? Adição, ok? Então, vamos criar uma função chamada adição, ok? Essa função adição vai ter passagem de parâmetro. Então, como é que estava a outra lá em cima? Só para mostrar para vocês. A 10. Só para fazer aqui, eu já vou explicar. B 15. Cifrão resultado, vamos dizer. Resultado recebe A mais B. Cifrão B, né? Cifrão B. Eu posso colocar a variável A e variável B aqui, e a variável A e a variável B? Claro que eu posso. Porque são variáveis locais, saiu aqui fora da função, ela não existe. A única que existe é o total, que eu declarei como global. Ok? Então essas duas variáveis não existem aqui para baixo, só dentro da função. Então aqui pode repetir a mesma variável. E aqui eu dei um eco cifrão resultado. Ok? Aí chamamos uma função. Então aqui eu vou colocar adicão, né? Adição. Não pode ter cedilha, acento, nada. Chamei a função. Se eu for imprimir, vai dar 25 igual ao de cima, né? Então, 25, 25. Beleza. Então, eu quero que seja dinâmica essa soma. Eu vou passar parâmetro para a função e ela vai pegar os meus parâmetros que eu passar para ela, os números que eu passar para ela e vai somar. Ok? Como que eu faço isso? O A e o B serão passados como parâmetro. Quando eu passo parâmetro para uma função, os parâmetros ficam dentro do seu parênteses, do nome da função. Então, function, deixa eu até dar um enter aqui para dar uma separada. Então, aqui, ó, function, ok? Adição. E aqui eu tenho o abrimento e o fechamento do parênteses. Então, aqui eu vou colocar o cifrão A. Tá, o nome aqui, pessoal, que eu coloco aqui, a variável, vocês que criam, vocês que dão esse nome, ok? Eu estou escolhendo o cifrão A, cifrão B. Quando eu coloco aqui a passagem de parâmetro, ok? Eu estou falando o quê? Que as minhas variáveis vão vir de fora, ok? Então, ó, pega esse A e B aqui de baixo, apaga, ok? Por quê? Porque eu estou passando passagem de parâmetro. Posso passar quantas? Posso passar uma, posso passar duas, 3, 4, 5, quantos parâmetros vocês quiserem, pessoal. Pode passar quantos parâmetros vocês quiserem, ok? Nesse caso, eu vou passar duas. Se eu quiser 3, 4, 10, 20, pode passar, sem problema nenhum, ok? Então aqui eu estou passando dois parâmetros, que é a variável se chama A e a variável se chama B. Esses dois parâmetros que eu peguei? Peguei a variável resultado e armazenei o A, que eu estou passando por parâmetro, e o B, que eu estou passando por parâmetro e colocando a variável resultado. Agora, na hora de chamar a função, ela está pegando dois parâmetros. Okay? Então, se você testar, isso aqui não vai fumegar, né? Está dando erro, lógico. Por que está dando erro? Porque você tem dois parâmetros na função e você está chamando a função. Mas cadê? Você não passou os parâmetros para a função. Então, o que eu tenho que fazer? Na chamada da função, eu passo o primeiro parâmetro, que vai ser o cifrão A. Então, o primeiro parâmetro que vai ser seja 6, vírgula, o segundo parâmetro, que é o B aqui. Vamos dizer que seja 14, né, para dar 20 lá. Okay? Então, quando eu chamar a função, ele vai pegar o 6 e atribuir ao A, vai pegar o 14 e atribuir ao B. Okay? Salvar e atualizar. Aí, ó, 20. O que acontece com passagem de parâmetro? Por que é tão usado? Porque é simples. Se eu mudar aqui para qualquer número, 45, pronto, ele já fez a soma. Ó, se eu atualizar, pronto, está feita a soma. Mudou aqui, está feito, ó, pronto. Né?
ele vai fazer a soma sozinho. Então, a função com passagem de parâmetro, eu crio toda uma função. Claro que não vai fazer uma função de somar, né? Aqui é só um exemplo. Crio toda uma função com toda a regra de negócio minha, né? Que vocês querem, que vocês precisam. Ok? E assim que eu precisar daquela função, eu chamo ela e passo os parâmetros, passo os valores para aquela função, para que ela faça algo, ok? Ok, né? Vamos ver isso aqui lá para frente, lá no PHP avançado, ok? Quando nós for redimensionar a imagem, então nós vamos colocar um redimensionamento da imagem. Toda vez que eu precisar chamar uma imagem e dar um redimensionamento padrão para ela, então vou chamar, por exemplo, vou cadastrar uma imagem. Essa imagem vai ter o tamanho 100%. Ok. Eu vou cadastrar outra imagem, essa vai ser o tamanho 800 por 500. Ok. Então nós só chamamos a função e damos os parâmetros, o tamanho que eu quero. Automaticamente ele redimensiona a imagem para nós. E isso é só um exemplo. Tem várias coisas aí para se fazer. Ok, pessoal? Então essa é a função com passagem de parâmetro. Ok? Vamos dizer assim, ó, eu posso ainda fazer o seguinte. Vamos dizer, eu vou passar três parâmetros aqui. Ó. Eu vou passar o parâmetro C. Ok? E atribuir no parâmetro C o valor 10. Posso fazer isso? Claro que posso. Por quê? O valor 10. Aqui eu vou fazer aqui mais cifrão C. Vamos dizer aqui, ó, eu passei o A, o B e o C, ok? Se não existir aqui o C, a terceira passagem de parâmetro, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor 10 e atribuir ao C. Ok? Então, ó, se eu testar aqui, 68. Ok? Porque ele está aqui, ó, 45, 13 e 10, dando 68. Ok? Se eu colocar 45, vai dar 70 lá bem certinho. Ó. Beleza, 70. E se eu colocar um valor padrão aqui, 5? Esse 5 aqui é o meu C. Ok? Então ele vai atribuir o 5 no lugar do C. E o C não pega o valor de 10, ele pega agora o valor de 5. Então o C só vai existir quando eu não passar o parâmetro para ele. Então se eu vim aqui agora, vai dar 65. Aí, ó, 65. Ok? Então vocês podem fazer assim, né? Daí quando eu não passo o parâmetro, por exemplo, se eu deixar assim, eu não passei o parâmetro C. Então ele pega o valor 10 por padrão. Se eu passar o valor C, ele automaticamente ignora o 10 e pega o valor 5 e atribui no valor C. Ok? Também é uma outra forma aí de colocar um valor padrão, caso não passe esse parâmetro, não seja um parâmetro obrigatório para a função. Okay? É uma outra maneira de fazer e também é muito usado esse passar de parâmetro quando eu quero dar um padrão. Okay? Quando eu tenho várias variáveis aqui em cima passado por parâmetro, eu quero dar um padrão para ele. Tá? Então, um padrão aqui vai ser verdadeiro, por exemplo. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, ele como true, né? Ele sempre será verdadeiro. Por exemplo, aqui teria uma regra de negócio. Quando o verdadeiro ele sempre vai fazer um comando. E às vezes, quando eu precisaria que ele fosse falso, que fosse uma outra regra de comando. Daí eu passaria aqui como false. Tá? Então dá para fazer muita coisa mesmo com passagem de parâmetro aqui em função. Ok? E não só isso. Então, ó, nós temos passagem de parâmetro, né? O resultado, a variável global, a variável local. Nós temos função dentro de função e a função recursiva. Tá? O que é a função recursiva? É a função chamando a própria função. Tá? Então a função fica chamando ela mesma até que acabe a chamada da função lá. E tem uma função dentro de função. Quando eu crio uma função e dentro dessa função eu crio uma outra função. Ok? Então nós podemos fazer isso aí também, sem problema nenhum. Ok? Mas vamos criar essa função recursiva, essa função dentro de função na próxima aula, que daí eu já explico as duas e já vamos para os próximos comandos aí de PHP, ok?